17 horas 22 minutos, estamos no ar, estamos chegando. E conforme o anunciado, a galera toda expectante, nós estamos aqui. Estamos no ar simultaneamente com a Rádio Itaparica FM, programação especial nesta tarde de sábado, 31 de outubro. E conforme o anunciado, nós estamos aqui prontos, né? Entrevista quente, entrevista aguardada, entrevista que a população está esperando, porque não acontece debate, mano. Não tem debate na cidade. Os motivos, os mais escusos possíveis, não tem debate, mas nós fazemos aqui a nossa parte, esclarecendo a população e trazendo, né, um candidato que vem aí se projetando, né, veio lá de baixo, de trás, e agora, mano, ele está na cabeça. E nós vamos conversar prazerosamente nesta tarde, às 17 horas e 34 minutos já, mano. Então, me atrasei. O delegado chegou pontualmente. Delegado Iguchi, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite aqui da Rádio Itaparica. Estou aqui à disposição de todos os ouvintes para tirar as dúvidas sobre nossas propostas e plano de governo. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos que estão curtindo a nossa programação. Delegado, já preparado, todo pronto, né? O delegado, eu já entrevistei muita gente em período de debate, né? Em momentos de debate, você vê o cara, o que é isso? Uma colazinha, alguma coisa para lembrar e tal. Delegado, mesmo estilo Bolsonaro. E o nosso estilo aqui, né? Não tem papel, não tem nada combinado, não tem história furada, né? Nós temos só esclarecimento. E a população está aí sedenta, sequiosa de saber, né, mais um pouco, cada vez mais, né? Porque era uma figura até então desconhecida, mas que agora, então, nem tanto, né? Teve 53 mil votos para deputado federal na última eleição, né? Mas pouca gente assim, né? Só aqueles mais chegados e tal. Imagine agora com a repercussão que ele está tendo, né? Pelo fato de vem se consolidando numa campanha, uma campanha honrosa, uma campanha humilde, uma campanha estilo Bolsonaro. Delegado, diga aí aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, quem é o delegado Iguchi? Boa tarde a todos, boa tarde Zé Luiz por esse convite. É muito importante que possamos divulgar nossas propostas. Como você falou, não tem debate, então a gente tem que procurar outros meios para informar e esclarecer a população. O nosso tempo de televisão é muito pequeno, nós estamos num partido pequeno que é o Patriota e o tempo de televisão hoje são 18 segundos, então muito pouco tempo para esclarecer alguma coisa. Mas você pode procurar tudo nas nossas redes sociais, Delegado Federal Iguchi, tanto Facebook como Twitter, como o Instagram e nossa página também, delegadofederaleguchi.com.br. Todas as nossas propostas e plano de governo estão lá. O delegado Iguchi é uma pessoa do povo que está indignado e revoltada como qualquer cidadão com os rumos que os políticos levaram à nossa cidade. Não é a política que precisa mudar são os políticos. Hoje nós temos políticos mal intencionados, projetos de poder, que só pensam, qual é o primeiro pensamento dos políticos? Ou é a eleição ou a reeleição, só pensam em votos. População que se lixe.
Isso tem que acabar. Nós temos que iniciar um período de moralidade pública, com recursos públicos. E eu sou uma pessoa que, como qualquer um, sou servidor público, sou delegado de Polícia Federal, classe especial, sou de Tomé-Açu. Minha família veio para Belém para dar oportunidade aos 5 filhos por um estudo melhor, e graças a Deus conseguiu. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe dona de casa, e os 5 filhos se formaram, hoje estão muito bem, graças a Deus. Eu consegui me formar em economia, depois em direito, passei no concurso da Polícia Federal e eu passei no concurso de 2004. Eu resolvi entrar na política, na verdade foi um convite, foram 2 convites, um da Associação dos Delegados de Polícia Federal e o outro foi do próprio presidente Bolsonaro, que na época era deputado federal. E como eu tenho falado, a frase que me... O que me conquistou a rejeição com a política, mas principalmente com os políticos, porque nós trabalhamos no combate à corrupção diariamente. E a gente sabe, os fatos levam sempre a algum político. Por isso essa rejeição. Mas o presidente Bolsonaro, na época deputado, ele me falou o seguinte: delegado, se nós não entrarmos na política, os ratos vão continuar dominando. E isso é verdade, os ratos estão dominando a política e a gente tem visto os escândalos de corrupção quase que diários, maior desrespeito com recursos públicos, e é isso que a gente quer mudar. A gente quer moralizar a política e ter o respeito que o recurso público merece, e com certeza ele vai chegar a todos os locais onde são abandonados e esquecidos pelo poder público municipal. E vai melhorar a vida, a qualidade de vida de todo cidadão, com certeza. Delegado, nós sabemos que Belém, agora mesmo o senhor viu o transtorno que tem, tamanho sábado, pleno sábado, e Augusto Montenegro, que é uma das principais vias de afrouxamento do trânsito, em pleno sábado, congestionamento, né? Qualquer coisinha, uma batida, um acidente, ocasiona um engarrafamento monstruoso. Então, o seu direcionamento, né? O que o senhor imagina fazer, né? De vez que não comporta abrir mais ruas, não há espaço, né? Não há como você fazer esta equação. Então, o senhor acha que viadutos elevados seriam uma solução para este problema do trânsito? Na verdade, a solução são várias, não é uma só solução, são várias. Hoje Belém não comporta mais carros e diariamente milhares de carros são incorporados ao nosso trânsito. O que devemos fazer? Nós devemos retirar alguns carros da rua. Como? Primeiro, fazendo o BRT funcionar como ele deveria funcionar no papel, mas que não funciona. Hoje o BRT é um projeto, é um elefante branco, que foi feito erroneamente. O projeto inicial era de um BRT inteligente, mas não fizeram, esqueceram de dar a inteligência ao BRT. O sistema operacional que deveria ser construído junto com o sistema estrutural não foi. O que é o sistema operacional? É como eu falei, é a inteligência do BRT, seria um centro de monitoramento onde todo o trajeto do BRT teriam câmeras que seriam um monitoramento de todos os ônibus, de todos os pontos de embarque e desembarque. Cada ônibus teria um sensor inteligente, onde ele indicaria para o sinal ou avisaria o semáforo que ele está chegando, e o semáforo automaticamente abriria para evitar ele ficar parado no sinal, que é justamente BRT, quer dizer, é uma sigla em inglês, que em português quer dizer ônibus rápido, bus. Então, bus rapid traffic. Então é um veículo que vai facilitar o trânsito rápido do ônibus
e isso não acontece. Eu tenho feito a comparação de que o BRT é um computador sem um HD, ele não vai funcionar sem um sistema operacional. O primeiro ponto é esse: vamos colocar o BRT para funcionar como deveria no projeto e não como está hoje. Segundo, temos que construir mais ciclovias. Eu vejo que a ciclovia de vários locais são construídas inadequadamente e os ciclistas estão à mercê do trânsito, vários sofrem acidentes. Isso não pode acontecer, nós temos que dar alternativa para o ciclista se deslocar pela cidade. Quer dizer, mais um ponto. Eu mesmo tenho vários amigos que me dizem que se houvesse uma ciclovia em Belém com uma ciclovia de qualidade, jamais iriam de carro para o trabalho. Eles iriam de bicicleta, até estariam fazendo um exercício físico. Outro ponto são os viadutos. Nosso plano de governo, só na Almirante Barroso tem 3 viadutos. Isso vai ter que vão ser construídos, isso é com certeza. 3 locais na Almirante Barroso que são gargalos e que se tornam gargalos por causa dos semáforos. Não deveria ter semáforos para o trânsito fluir, mas infelizmente Belém não tem engenharia de trânsito. Outro ponto seriam os semáforos inteligentes, que eles controlam o fluxo de trânsito nas ruas e dão um tempo maior para aquela rua que tem um trânsito maior, automático isso, sem precisar da intervenção humana, sensores que estariam controlando a quantidade de veículos por minuto e eles automaticamente controlam o tempo do semáforo. Isso também não existe. Onda verde, que também são sensores inteligentes que fazem o trânsito fluir, que vão abrindo o sinal, todos concomitantes, para que o trânsito não pare. Quer dizer, são diversos pontos que têm que ser adotados para a nossa imobilidade urbana. Eu tenho dito, Belém tem uma imobilidade urbana. Nós queremos transformar em mobilidade, mas para isso tem que ter vontade política. A CEMOB é um órgão que hoje está muito aparelhado politicamente, então ele não funciona, não só a CEMOB, mas toda a prefeitura, e é isso que a gente quer acabar. Vamos acabar com o toma lá da cá. A partir de janeiro, eu tenho dito, para você que trabalha na prefeitura por indicação política e que na realidade só aparece para receber o salário, comece a procurar emprego. Isso vai acabar a partir de janeiro. Esse cabide de emprego político vai acabar. Para trabalhar na prefeitura a partir de janeiro vai passar por um critério: ficha limpa, competência, transparência, honestidade. É o mínimo que um servidor público tem que ser. Sem indicação política, só indicação técnica. E você vai ver tudo funcionar, não só o trânsito. Olha, delegado, você tocou num assunto aí que nos deixa aí bastante enfurecidos com relação ao critério de colocação da pessoa em determinado ponto. No mês de janeiro de 2019, primeiro mês e ano de mandato do atual governador, me permita abrir esse parênteses, porque você tocou nessa questão, a Polícia Federal esteve lá no gabinete civil e levou detido lá um cidadão chamado Jardel Ribeiro Filho. Esse cidadão foi colocado lá na UFRA com a intenção de fazer lá já programado lá pelo ministro, ex-ministro um ex-ministro aí que é paraense, e lá deram um golpe de 23 milhões de reais e esse cidadão foi preso, né, depois de ter praticado esse golpe, já foi preso no gabinete civil. Ele era subchefe da Casa Civil, né, e tudo tranquilo, tudo calmo, tudo bacana, né? E se houvesse esses critérios que o senhor está colocando, que serão aplicados na prefeitura, esse tipo de agente nocivo não tem como permanecer, como se abrigar. Então eu quero parabenizá-lo aí por esta ação, que eu sei que vai se desencadear, porque tenho certeza que o senhor será eleito. Então, amém. Esse tipo de procedimento a gente pode ter certeza que não vai acontecer, né? E que deveria ser levado a efeito por outras autoridades para preservar aí, né, o patrimônio público, e eu mais uma vez o parabenizo.
Ainda com relação à questão do transporte, os ônibus, né? Olha, por exemplo, nós aqui, o Conjunto Maguari, nós temos 2.400 metros desde a entrada até o final, né? E ele faz o contorno aqui e as pessoas passam, delegado, 2 horas esperando, você acredita? 2 horas esperando o ônibus, né? Lá do outro lado, o Conjunto Tocantins, a mesma coisa, lá não tem ônibus que vá lá até o final da linha, tá? Então a pessoa desce aqui na entrada com sacola, com criança e se desloca por cerca de 2 quilômetros também, né? Então, aí poderia, o que o senhor pensa em fazer com relação a esse tipo, porque isso aqui eu estou citando 2 exemplos, mas Belém é cheia dessa situação. Quais seriam aí as ideias para que essa situação fosse resolvida? Inclusive, eu ouvi essa reclamação há um tempo atrás. Gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Xande, Alexandre Jardim, que é um cadeirante e que me contou essa situação há uns 2 meses atrás. E eu fiquei chocado até por saber que nós esperamos 2 horas. E o cadeirante é mais tempo, porque normalmente quando o ônibus chega, o elevador não funciona. Então o cadeirante fica à mercê das empresas de ônibus disponibilizarem ônibus com elevadores que são insuficientes, não estão dentro do que a lei obriga, mas isso vai mudar. Nós temos dito que as empresas de ônibus vão ter que se adequar à nova gestão. Elas estão acostumadas a financiar os prefeitos e o compromisso é de que o prefeito eleito deixe a situação como está, ou seja, não mexa com o serviço de transporte urbano. Não vai acontecer. Eu estou alertando a todos os empresários de ônibus que a partir de janeiro eles vão ter que cumprir rigorosamente a lei. E uma das propostas nossas é um plano de gestão, é um choque de gestão, na verdade choque de gestão em tudo, porque é tanto problema crônico que o Belém tem, mas também nos ônibus, onde nós vamos estipular 90 dias para que 10% da frota tenha ar-condicionado e seja automático. E a cada 90 dias, 10% da frota tem que ter ar-condicionado e automático. Para isso, melhorar a condição de trabalho, tanto do motorista como dos cobradores. Só isso vai acabar o estresse no trânsito, porque os motoristas todos estressados de trabalhar no calor, com aquele ônibus passando marcha toda hora, além de que proporcionar também dignidade para quem anda de ônibus, e principalmente para os cadeirantes. Eu falei para o Xande até, eu disse: Xande, nós vamos fazer as fiscalizações dos elevadores dos ônibus para cadeirante dentro da garagem. Quando todos os ônibus estiverem recolhidos, nós vamos um por um dos ônibus fiscalizar. Não vai ser na rua, onde o mesmo ônibus é fiscalizado 2 vezes e a empresa engana o poder público, entre aspas, engana entre aspas, porque já existe um conluio aí, para dizer que vários ônibus têm elevadores para cadeirante funcionando. Isso vai acabar. Eles vão ter que provar que o percentual de elevadores dos ônibus está funcionando, mas na garagem, um por um, na hora que eles estão todos recolhidos, onde não tem como fazer, enganar o poder público, enganar a fiscalização. E eles serão autuados se não estiverem funcionando. Porque eu ouvi do Xande uma reclamação que ele disse que a maioria das vezes os elevadores não funcionam. Vocês cadeirantes, fiquem tranquilos. Nós temos um projeto de acessibilidade muito grande, onde vocês vão ser incluídos como cidadãos de Belém. Hoje vocês não estão incluídos. As nossas calçadas, que são todas irregulares, os nossos pontos de ônibus para cadeirante quase que inexistentes, e principalmente ônibus sem elevador. Na verdade eles têm elevador, mas quase nenhum funciona. E não existe fiscalização para isso. Então, na parte dos ônibus, eles vão ter que se adequar a uma gestão técnica, não política. Não adianta ir visitar a prefeitura com seu político de estimação, porque vocês não vão ser recebidos. Nós vamos ter conversas técnicas e eles vão ter que se adequar à nova gestão, onde a política vai ficar para o segundo plano. E se não se adequarem, vão perder a concessão.
Então, eu estou dando um alerta a todos os empresários dos serviços urbanos municipais. Vocês vão ter que cumprir a lei a partir de janeiro. Ou seja, todos os empresários, não só dos ônibus, vão ter que cumprir a lei. Eu tenho dito também que a partir de janeiro, todos os contratos, 100% dos contratos da Prefeitura de Belém só vão ser pagos depois de uma auditoria. Nós sabemos que existem muitos contratos, ou são superfaturados, ou são contratos que nem deveriam existir. Vão passar por uma auditoria e só vão ser pagos após terem aprovado os seus requisitos, ou o bem ou o serviço ou a mercadoria estarem sendo cumpridos dentro da lei. E isso vai ser feito a partir de janeiro com uma equipe técnica. Não vai ser política não, vai ser equipe técnica. E todos os empresários que até hoje se beneficiaram do dinheiro público com superfaturamentos ou mesmo com corrupção, botem a barba de molho. Nós vamos implementar uma administração radical contra a corrupção e contra o toma lá da cá, que é o que atrapalha e acaba com qualquer plano de governo. Nosso plano de governo é técnico e vamos trabalhar igual o nosso presidente Bolsonaro, onde escolheu os ministros com critérios técnicos sem interferência política. E nós vemos que o Brasil está de volta aos trilhos do crescimento e a todo vapor. Se não fosse a pandemia, hoje a economia brasileira seria uma das mais pujantes do mundo. Mas infelizmente Deus mandou essa pandemia e nós temos que acatar as ordens divinas, mas o Brasil está no caminho certo porque colocou a política em segundo plano. Esse é o nosso projeto. Política vai ser segundo plano. Nosso primeiro plano é o povo e nós vamos ter gestões técnicas. Delegado, só corroborando o que você falou, não temos engenharia de trânsito, não temos fiscalização da CEMOB, né? A fiscalização, o empresário faz de conta que coloca os ônibus e a CEMOB faz de conta que fiscaliza, há um complô generalizado e a população é que padece, né? Então, com certeza, né, estão aí atentos. Agora, delegado, vai haver, já era para ter sido colocado em ação, aí já está tudo votado, tudo acertado, o sistema acabou a concessão, agora é licitação, né? Na verdade, se licita a concessão. É uma concessão, mas que é entregue ao empresário através de uma licitação. A melhor proposta que vai ganhar aquela concessão pública. E aí tem os critérios, né? Tem os critérios. Os 10%. Mas os critérios não são... Na verdade, licitação de concessão de serviço público de transporte municipal, há décadas que não acontece. São sempre as mesmas empresas. Tem uma só empresa aqui, que também é do Rio de Janeiro, que está envolvida em uma série de escândalos e que detém 50% ou mais das linhas de ônibus, e ela que praticamente comanda a prefeitura, ela que impõe as suas regulamentações para a prefeitura e não o contrário. Isso vai acabar. Essa empresa, ela maqueia ônibus velhos do Rio de Janeiro, são maquiados e trazidos para Belém como se fossem novos, e isso vai acabar. A partir de janeiro, se não cumprir, não interessa. Nós não vamos nos submeter a nenhum grupo político, seja estadual, seja família que comanda o Estado, seja municipal ou grupo econômico e empresarial. A prefeitura não vai se submeter a nenhum desses grupos. Eles que vão ter que se submeter à lei e vão ter que prestar um serviço para a população que dê dignidade e cidadania. Isso. Delegado, os jovens, de que forma os jovens serão contemplados em todos os setores de esporte, de lazer e numa forma de aproveitar essa pujança juvenil de forma inicial no trabalho? Nós temos um projeto que é Trabalhar Transforma. É um projeto que nós vamos firmar convênio com o Sistema S, Sebrae, Senac, Senat, todo esse Sistema S, e com a iniciativa privada, que é para capacitar os jovens
para o primeiro emprego. Nós vamos fazer esse convênio onde nós vamos disponibilizar diversos cursos profissionalizantes para os jovens, mas vai ser diferenciado. O jovem não vai precisar se deslocar até o SENAC, SENAT ou alguma instituição do Sistema S. Pelo contrário, a instituição que vai levar para a periferia todos os cursos. Claro que a prefeitura vai dar todas as condições para que isso seja feito. Segundo, nós vamos também implementar, que já entra um pouco na área da educação, a escola de tempo integral, que nós vamos, o jovem vai entrar de manhã e vai sair no final da tarde com uma merenda escolar de qualidade, café da manhã, almoço e talvez jantar, e vai ter vão ter várias matérias adicionais, como informática, uma língua estrangeira, vai praticar um esporte, vai ter opção cultural, enfim, vai sair de lá com todas as oportunidades para se tornar um cidadão de bem, e não como é hoje, onde a escola brinca de ensinar. Não vai ser assim. E além de que são escolas cívico-militares, onde a hierarquia e disciplina vai ser cobrada, onde o hino nacional vai ser cobrado, onde o professor vai ser respeitado na sala de aula. E isso com certeza vai acontecer a partir de janeiro. E eu digo mais, isso já existe. Alguns acham que isso é um projeto utópico. Não é. A escola Rego Barros, o colégio Tenente Rego Barros, onde os meus filhos estudam, ele funciona dessa forma. É um colégio onde existe até um vestibulinho para se conseguir uma vaga, tanta a procura pela qualidade do ensino. E se você vê que o Tenente Rego Barros, veja no vestibular os alunos do Tenente Rego Barros, quantos são aprovados nas faculdades públicas, sem necessidade de um cursinho complementar, só com o estudo do colégio, porque o colégio realmente ensina e o aluno aprende, porque ele aprende a respeitar o professor, aprende a respeitar a sua família, aprende a respeitar a sua pátria e aprende a respeitar Deus. Então, Deus, família e pátria são nossos pilares, e tudo isso se aprende em casa, mas a escola reforça esse aprendizado, e nós vamos levar. Então, eu vou entrar já no plano de governo, porque não dá para falar de um assunto sem tocar em outros. Nós temos o projeto do Vale do Silício Amazônico. O que é isso? É aqui perto, inclusive. O Distrito Industrial de Coraci, nós vamos transformar em Polo Industrial de Belém. Hoje ele é esquecido. Só tem algumas empresas madeireiras, poucas empresas de transporte. Nós vamos revitalizar, nós vamos atrair várias empresas, assim como empresas de tecnologia. Nós vamos usar a UFPA, a UFRA, todas as faculdades que formam milhares de alunos na área de informática, de tecnologia, para montar, para incentivar, incrementar a instalação de startups. Startups são empresas de empreendedores com ideias e projetos, para trazer também empresas de alta tecnologia para cá, para o Polo Industrial de Belém. Além de outras empresas, como por exemplo, tem o Curtume lá, que exporta couro cru. Por que não trazer uma empresa de calçado para produzir calçado, bolsa, cinto, carteiras, que vai agregar valor, vai gerar emprego, vai gerar imposto, vai fazer a economia circular. Além de outras empresas, nós temos também, queremos trazer também empresas que vão trabalhar com a reciclagem de lixo, empresas que vão reciclar vidro, plástico, papel, metal, e tudo isso nós já estamos em contato com algumas empresas, viu? Não é projeto utópico, são reais, e já existe um contato prévio com essas empresas. Delegado, só para que você tenha uma ideia, né? Nós já vemos sentindo isso em relação a nós mesmos, mas hoje nós estamos percebendo, né? E isto é um sintoma que a mim me prejudica por um certo ponto de vista, mas nos engrandece na proporção em que a gente percebe que o senhor está incomodando. As pessoas estão percebendo o seu crescimento, que não é fantasioso, é um crescimento real,
nós a esta altura já estaríamos, normalmente, numa live nossa, estaríamos em torno de 150 compartilhamentos. O Facebook está impedindo o compartilhamento nosso aqui. Estão reclamando aqui, não estão conseguindo compartilhar. Tá entendendo? Então, já compraram o SBT, já compraram a TV Liberal, já compraram a TV Record, não nos compraram, fizeram uma proposta, daqui a pouco vou lhe mostrar, fizeram uma proposta para nós aqui, nós não estamos à venda, tá? A nossa baiuca humilde não está à venda, tá? E a gente constata com uma certa, um certo desgosto por um lado, mas com uma alegria incontida, o fato essa constatação real de que o senhor está incomodando e que agora só, né, esse compartilhamento está sendo evitado. Mas isso aí não é problema, né? Nós temos certeza que eles não podem evitar as pessoas de assistirem, né? Então, o que interessa é assistirem, tá? Delegado, só para fechar esta questão do atendimento, já falamos no jovem, eu queria que você colocasse alguma questão em relação ao idoso. De que forma a sua gestão pretende contemplar o idoso? A parte do idoso... A experiência do idoso. Então, inclusive ontem eu tive uma reunião com alguns médicos, alguns advogados com larga experiência na Prefeitura de Belém, conhecimento vastíssimo, 30 anos trabalhando como servidor público municipal, que se aposentaram há pouco tempo. Vocês serão reaproveitados. Essa experiência que vocês têm vão ser utilizadas para a gente transformar Belém na cidade que ela merece. Esse conhecimento todo adquirido vai ser aproveitado para uma gestão técnica, como eu falei. Vamos acabar com esse toma lá da cá. Essa indicação política vai acabar, somente técnica. Então, todos que tiverem experiência, disponibilidade e quiserem ajudar a Prefeitura a transformar Belém, estão convidados a partir de janeiro de 2021 a participar desse grande processo. Além de que nós vamos incentivar, mas com convênio, em parceria com instituições que queiram criar asilos, como por exemplo, centros comunitários. Os centros comunitários nós vamos usar tanto para creche como para asilo de idoso. E a Prefeitura vai entrar com recurso e vai entrar com a estrutura necessária. O quê? Psicólogos, com assistentes sociais, com médicos, enfim, toda a estrutura financeira e recursos humanos que precisa. Com quem melhor deixar suas crianças, no caso da creche, ou seus idosos, no caso de asilo? Com a sua comunidade, com seu amigo, com seu vizinho, com seu familiar. E nós vamos incentivar tanto a creche como o asilo junto aos centros comunitários, que é o local que melhor conhece a realidade do seu bairro, da sua rua. E eles vão ter esse incentivo da Prefeitura para proporcionar mais esse serviço para a população. Isso, podem ficar cientes que vocês do centro comunitário de toda Belém vão ter as portas abertas da Prefeitura para participar desse processo de transformação. Como eu falei, sem política, não vai ter político envolvido, não vai ter corrupção, não vai ter tomar lá da cá. Porque sempre que há algum tipo de convênio onde envolve centenas de milhares ou milhões de reais, existe os 10 ou 20% de propina. Isso vai acabar a partir de 2021. E o dinheiro vai chegar onde realmente ele tem que chegar e deve chegar. Delegado, o senhor colocou um pouco por baixo esse valor aí, que eu tenho conhecimento, pelo menos o pessoal a nível de estado, é 40%, delegado. Como é que eu já ouvi falar, delegado, a respeito da Belém, cidade balneária, como é que é esse projeto que está trazendo aí uma repercussão muito grande, entusiasmando as pessoas, essa interligação entre Belém e Mosqueiro a partir de Icoraci? Como é que é esse projeto? Na verdade é a rodovia translitorânea, é um percurso de 19 quilômetros aproximadamente, onde não será usado recurso público municipal. Nós vamos atrás da parceria público-privada. Esse é um projeto que nós iniciamos em conjunto com vários empresários do setor da construção civil que têm interesse em participar dessa concessão.
e eles teriam concessão por 30 anos, ou a gente vai estudar qual o período mais propício para o retorno do investimento de grande porte que vai ser, e eles vão ter essa concessão por 20, 30 anos para cobrar pedágio, mas teremos uma rodovia de qualidade, onde com 20 minutos sairia do centro de Belém e estaria no centro de Mosqueiro. Além de que Mosqueiro se tornaria, Mosqueiro é essa interligação da Translitorânea seria Belém, Coraci, Outeiro, Mosqueiro. E isso vai gerar um polo imobiliário fantástico, tanto em Coraci como em Mosqueiro. Quem não gostaria de morar na frente da praia, podendo estar no centro de Belém com 20 minutos de carro, ou com um transporte público de qualidade, tanto urbano como fluvial, que também está no nosso projeto. Nós vamos retornar com todo o transporte fluvial que foi extinto, porque existe um conluio, como eu falei, entre a prefeitura e as empresas de ônibus. Isso vai acabar. Quem tiver interesse em participar do transporte público fluvial vai ser convidado com preços módicos. Vão ser preços justos para que a população possa sair de num barco que dê um certo conforto para a população a preços baixos. E estar no centro de Belém, ao invés de passar 2 horas no engarrafamento pela BR. Isso vai acabar também. Então, Mosqueiro e Coraci, com essa translitorânea, vão se tornar o local onde as empresas vão construir edifícios, condomínios, enfim, todo tipo de investimento que traga um retorno para a população, não só para a população, mas para toda a cidade de Belém. E aí nós queremos retornar também, você falou, eu vou entrar já na parte do turismo. Nós temos um projeto de tornar Mosqueiro a bucólica de antigamente. Hoje está esquecida, sem policiamento muito pequeno, limpeza, nem se vê lixo por todo lugar, iluminação pública então inexistente na maioria da vila. Nós vamos transformar Mosqueiro num polo turístico também de volta, como nunca deveria ter deixado de ser. Eu vou dar um exemplo, o Carnaval. Hoje o Carnaval se deslocou de Mosqueiro para Vigia, para Curuçá, para Cametá, enfim, foram para outros municípios. Esses brincantes, esses carnavalescos, no passado, eram todos de Mosqueiro, mas infelizmente a prefeitura deixou de investir no Carnaval de Mosqueiro. Mas fiquem tranquilos os mosqueirenses, porque será um carnaval organizado, planejado, com segurança e limpeza. Não vai ser um carnaval bagunçado como a gente tem visto. Vai ser organizado. Nós vamos incentivar aqueles bloquinhos de rua, como acontecia antigamente, e que tanto cobra. Não vai ser esse carnaval bagunçado como a gente vê em outros locais ou em outros estados. Vai ser um carnaval organizado, onde as famílias vão poder brincar o carnaval. Me permita, delegado, você falou no carnaval e eu vou finalizar essa nossa entrevista aqui, pedindo que você amplie um pouquinho e veja se você assimila o nosso pensamento. Essa questão aí do bloco de brincantes regionalizado ali para Mosqueiro, né? A nossa pretensão aqui de querer nos equipararmos a Rio de Janeiro, São Paulo, com o carnaval, com essa folia aí avacalhada, coloca um incentivo pífio, que a prefeitura também não tem condições de bancar, e o carnavalesco tem que ter a sua própria condição de manutenção. Então, incentivar os blocos, né? Eu acho que é fantástico aqui na cidade, fazendo eu denomino de presepada, segunda-feira de domingo carnavalesco, ali aquele desfile aqueles monstrenhos que no outro dia estão lá abandonados e não trazem nenhum proveito cultural, né? Eu acredito que se incentivar os blocos animados, esses blocos carnavalescos que são oriundos dos bairros, né? O senhor acha, delegado, combina com a sua ideia lá do Mosqueiro, claro, fazer aqui em Belém, claro, fazer com que Belém mantenha-se no domingo, no final
período de carnaval, se mantém em Belém, né? É muito proveitoso, como a gente vai para Vigia, para Cametá, para outros locais, e Belém fica vazia porque não tem atrativo. Então, mas esse projeto, eu falei especificamente de Mosqueiro, por causa da que a gente estava falando da ilha, mas esse projeto é para Belém também. Nós vamos incentivar o retorno daquele bloco de sujo, bloco de rua, mas tudo isso, como eu falei, com organização, com planejamento, com policiamento, com limpeza, e tudo isso para atrair as famílias de volta ao carnaval, que hoje se tornou bagunçado, é só briga, só sujeira, as famílias, ao invés de participarem do carnaval, se trancam em casa ou fogem para algum local para se isolar do carnaval, porque é muita bagunça. Isso vai acabar. Nós vamos levar não só para o carnaval, mas para a prefeitura, hierarquia, disciplina. E aí teremos ordem e progresso. Há de se lembrar que um candidato que se diz o primeiro colocado, ele foi o causador desse problema todo lá em Mosqueiro, né? Baixou o preço da passagem para R$1 no tempo que ele era gestor, e aí a bagunça foi toda instalada no Mosqueiro, avacalhou tudo, e é esse candidato que está querendo voltar, e a população precisa estar atenta para, né, votar, escolher com sapiência o candidato que melhor lhe trouxer a melhor proposta, a proposta de uma população mais educada, mais saudável e mais receptiva. Delegado, muito obrigado. Nossos microfones aí para que o senhor faça o encerramento da sua participação. O nosso agradecimento desde já e torcendo pela sua vitória. Obrigado, Zé Luiz. Na verdade, eu que agradeço a FM Itaparica pela oportunidade. Temos grupo de gestão, grupo estadual, grupo municipal. Nós estamos sós, não temos coligação. Nós estamos no Partido Patriota. O único político que está do nosso lado é o deputado Raimundo Santos, que foi quem abriu as portas do Patriota para que nós pudéssemos lançar nossa candidatura, e cumpriu sua palavra quando muitos políticos aí, profissionais, como eu falo, não conseguiram se lançar prefeitos por negociatas mal feitas ou bem feitas, eu não sei o que aconteceu, mas nós não temos esse problema. Mas eu queria dar um recado a vocês todos que estão vindo. Dia 15, daqui a 16 dias, vai ser um momento histórico. Vocês vão participar desse momento histórico. Eu convoco cada um de vocês a participarem no dia 15 de novembro. 15 de novembro nós vamos mostrar para os grupos políticos, para as oligarquias políticas que dominam o nosso Estado há décadas, que eles não controlam mais a população, não. Que não vai ser a compra de voto que vai escolher o prefeito de Belém. Vai ser o eleitor politizado que não aguenta mais ser ridicularizado até. Ele está indignado, revoltado, ele quer moralidade. Hoje a política é uma imoralidade. Vamos acabar com isso. Vamos eleger pessoas honestas, pessoas transparentes, competentes, pessoas que realmente estejam preocupadas em melhorar a qualidade de vida da população e não preocupadas em se manter ao poder. Vejam quem são os candidatos. Vejam desses candidatos que estão aí, quantos já trabalharam na vida. Busque ele fora da política. Vejam quando eles entraram na política. Todos entraram muito novos na política, nunca trabalharam. Política não é profissão, mas hoje, infelizmente, a maioria dos candidatos a prefeito aí já estão décadas, não é nem anos na política, estão décadas na política. E eu nunca fui político, não tenho família política, não tenho tradição política, não fui indicado por nenhum político, mas estamos aqui à disposição da população para realmente mudar. E se você confiar, nós vamos fazer uma gestão diferenciada, sem politicagem, sem corrupção. Para o político, nós temos, para os corruptos, nós temos a algema. Nós vamos ser radicais no combate à corrupção. Já existe uma equipe da Polícia Federal que eu estou convidando para participar da nossa gestão, para realmente dar um basta nessa corrupção que suga todos os recursos. Por isso que nossa cidade não tem saneamento básico, somente 13% de esgoto.
menos de 1% desse esgoto é tratado.